Vamos lá, questão 27 da prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Questão 27 diz: considerando os princípios processuais penais no entendimento dos tribunais superiores acerca da matéria, assinale a opção correta. A letra A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão nos casos de violação de direito de autor de programa de computador prescindem de prévia vistoria. O erro aqui é falar que prescindem. Prescindem é dispensa. Então, aqui não dispensa a prévia vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violação de direito de autor, suas versões e derivações em poder do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo em depósito, reproduzindo ou comercializando. Onde a gente acha isso? Na Lei 9.609, artigo 13, a ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão nos casos de violação de direito de autor de programa de computador serão precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violação de direito de autor, suas versões e derivações em poder do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo em depósito, reproduzindo ou comercializando. Então, o erro é esse. Próxima alternativa, B. Nos crimes previstos na Lei de Direitos Autorais, os procedimentos processuais são realizados mediante ação penal pública condicionada à representação. Então, aqui, não só mediante ação penal pública condicionada à representação, mas também mediante ação privada, a depender do artigo, salvo quando os crimes forem praticados em prejuízo de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, ou, aqui falou função, é fundação instituída pelo poder público. A gente vê isso na Lei 10.695, que diz: artigo 186, procede-se mediante queixa nos crimes previstos no caput do artigo 184. Ação penal pública incondicionada nos crimes previstos no parágrafo 1º e 2º do artigo 184. Inciso 3, a ação penal pública incondicionada nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. Inciso 4, ação penal pública condicionada à representação nos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 184. Então, o erro é esse. Vamos para a próxima, C. É imprescindível a realização de audiência de justificação judicial, prevista no artigo 118, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, se o apenado já tiver sido ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual tenha sido observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e caso não tenha havido regressão de regime. Aqui fala em imprescindível, mas na verdade ela não é imprescindível, porque ela é dispensada. Então, esse foi o gabarito. Então, é a interpretação dada pelo STJ do artigo 118, parágrafo 2º. Então, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando condenado na hipótese do inciso 1, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. E o que o STJ entendeu? Ele entendeu aqui, a jurisprudência tem se posicionado pela prescindibilidade da realização da audiência de justificação para homologação de falta grave, desde que a apuração da falta disciplinar tenha se dado em regular procedimento administrativo no qual tenha sido assegurado ao apenado o contraditório e a ampla defesa. Então, esse foi um julgado do STJ.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do delito de violação de direito autoral, bem como para a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material, sendo, contudo, necessário, não é necessário, é desnecessário a identificação dos titulares dos direitos autorais supostamente violados ou daqueles que os representem. Isso a gente acha na súmula 574 do STJ, súmula 574 do STJ, para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem. Então, o erro é esse. E o E, finalmente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de estelionato praticado mediante depósito por emissão de cheque sem suficiente previsão de fundos em poder do sacado ou com pagamento frustrado ou por meio de transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, salvo se os fatos delituosos tenham sido anteriores à entrada em vigor da Lei 14.155 de 2021. Esse salvo aqui está errado, porque o correto será ainda que os fatos tenham sido anteriores à entrada em vigor. Então, o correto seria retirar o salvo e colocar ainda que os fatos tenham sido anteriores à data em vigor da Lei 14.155 de 2021. Então, aqui, uma lei retroativa. Isso a gente vê. O STJ estabelece novos contornos sobre o crime de estelionato praticado mediante depósito. Então, a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que nos crimes de estelionato, quando praticados mediante depósito por emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com pagamento frustrado ou por meio de transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, em razão da superveniência da lei número 14.155 de 2021, ainda que os fatos tenham sido anteriores à nova lei. Então, domicílio é o domicílio aqui, local do domicílio da vítima, ainda que esses fatos tenham sido anteriores à nova lei. Então, é isso.